Boa tarde! 13h13, pontualmente, estamos aqui para a nossa conexão 13h13. E vamos lá, minha gente, hoje tem um assunto muito legal, que é feridas emocionais. Uma coisa que me perguntam muito, né, nas caixinhas, nos atendimentos, né, esse entendimento, como reconhecer, quais são, como lidar, como curar. Enfim, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso. Antes de eu começar este assunto, vamos falar aqui um pouquinho da nossa programação, Navatri. Navatri, já conversei com algumas colegas, todas mulheres, né, porque a gente vai celebrar a Grande Mãe. Eu já conversei com algumas mulheres, enfim, de várias áreas, para a gente explorar bem esse universo feminino, né? Então, a gente estou montando aqui a programação, acho que até sábado eu já consigo divulgar para vocês. Então, todos os dias a gente vai ter alguma atividade, vai ter alguma tarefinha, vai ter alguma aula, workshop, live, enfim, vai ter várias coisas em vários horários diferentes, então todo mundo vai conseguir participar, vai ser muito legal. E o foco é esse, ter consciência, né, a gente ficar durante 10 dias ali, né, com essa consciência, esse foco no feminino, né, na Grande Mãe, né, nessa cura, ressignificação, né, da nossa infância, de gravidez, né, de toda essa parte mais maternal, né, independente se você é mãe ou não, quer ser mãe ou não, mas enfim, você é uma filha, você passou pelo útero da sua mãe, né. E os homens também, obviamente, né, os homens também vieram de útero, então vai ser bem interessante. Então, até domingo, sábado ou domingo, eu estou divulgando isso. E aí, durante a semana que vem, nas lives, eu esclareço mais algumas coisinhas, se tiver dúvidas. Então, vamos lá começar nosso tema de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre feridas emocionais, né? O que são as feridas emocionais, de onde elas vêm, né? Por que elas acontecem. Então, a gente tem um entendimento, né? Às vezes de que nem sempre, né, a gente tem essa ferida ou que não sabe como reconhecer. Eu vejo que a grande dúvida das pessoas é isso, mas como é que eu sei que é uma ferida e que ferida e como me livrar dela? Eu acho que aí é que é o grande X da questão, né? Eu vou falar bastante aqui, né, tentar esclarecer para vocês aqui como é que a gente não se livra. Se você tem um ferimento, você não se livra do ferimento, né? O que você faz? Você trata o ferimento. E tem que ter a paciência até ele se curar, até ele, né, fechar bonitinho. E mesmo assim vai ficar ali o quê? Uma cicatriz, né? E essa cicatriz, todas as vezes que você olhar, você vai se lembrar. Então, aqui então tem foi uma cicatriz, foi uma ferida que hoje é uma cicatriz e essa lembrança sempre vai ficar. A gente não consegue se livrar de nada, né? E eu acho que é esse que é o X da questão da gente entender, porque normalmente as pessoas falam, meu Deus, como é que eu me livro disso? E o se livrar é uma coisa complexa, né? Da gente achar que é possível tirar, né? Que é possível anular a nossa história. Não é possível anular a nossa história, o nosso entendimento, a nossa compreensão sobre as coisas. É possível o quê? É possível a gente ressignificar. Então isso é uma coisa que é possível de fazer e isso é uma coisa que a gente vai estudar um pouquinho hoje aqui, né? Para a gente poder entender melhor, né? Como é que a gente reconhece o caminho, né? Para a gente tratar isso aí, né? Então, primeiro que a gente nasce, né? Quando a gente nasce, apesar de que a gente pensa que a gente é uma folhinha em branco, a gente não é uma folhinha em branco, né? Quando a gente nasce, já tem alguns capítulos escritos, né, no livro da nossa vida, né? Capítulo número 1, a gente já nasce com o inconsciente coletivo, a gente nasce no mundo, né, numa certa cultura, num certo país, num certo estado, numa certa família. Então a gente já nasce com todo esse histórico, né? Já existe, né, toda uma predisposição na gente, ou seja, se você nasceu lá no povo das Arábias, dos Islã, você já vem com aquela predisposição de ter aquela cultura, usar aquele tipo de roupa, comer aquele tipo de comida, ter aquele tipo de comportamento. Se você nasceu, sei lá, nos Estados Unidos, você também tem uma predisposição. Se é no Japão, a comida é totalmente diferente, os costumes são totalmente diferentes, então essa predisposição todos nós já nascemos com ela.
E lógico, ela é desenvolvida na infância, quando a gente, né, começa a ter contato com essas culturas. Número 2, você nasce dentro de uma família, dentro de um clã, né, que a gente chama clã, que é a transgeracional, nessa linha de estudo. E a gente escolhe, né, nossa alma, ela escolhe vir, né, num determinado clã para curar algumas coisas, né, para ressignificar algumas coisas, né. Então a gente sempre vem numa família que tem similaridade, ou seja, sempre tem os mesmos tipos de ferida. Mesmo que a gente não reconheça isso. A grande maioria das vezes a gente não reconhece. A gente acha que os pais, os irmãos, tio, a família é um problema danado, a gente não reconhece na gente. Ou o contrário, a gente acha que tudo é perfeito e o problema somos nós. Mas na verdade há similaridades e isso com o tempo a gente vai entendendo, né, conforme a gente vai estudando, tratando essas feridas, né? E terceiro nível, né, que são os 3 níveis de consciência, é o nosso próprio entendimento. Então, como é que eu fui criado, tratado, né, incentivado, estimulado, punido? Isso tudo vai me fazer entender, compreender de uma determinada maneira que eu preciso me portar para ser adequado, né? Porque todo sistema tem a adequação. Então, daí nascem essas feridas, né? Essas feridas vêm desse processo aí, né? Então, é possível ressignificar? Sim. Mas esconder não é uma alternativa. Negligenciar também não. Por quê? Porque a gente vai enfrentar no dia a dia muitos desafios. As pessoas que vão aparecer na nossa vida provavelmente vão ser todas pessoas para nos ajudar a curar isso. Só que, vou fazer uma analogia aqui para ficar mais fácil de entender. Imagina que você tem uma feridinha aqui, um machucado bem grave aqui na sua mão, bem aqui. Ao invés de você tratar esse ferimento, o que você faz? Você coloca uma luva para nem ver esse ferimento. E aí você vai andando ali, encontra uma pessoa, conhece uma pessoa muito simpática, muita gente boa, você vai, belo dia dá a mão para a pessoa, cumprimenta ali a mão e ai, vai doer, obviamente, né? Você tem um ferimento ali bem machucado. Você, ai meu Deus, aquela pessoa ali me machucou, né? E assim vai a vida, né? Sai aquela, vem outra, apertou a mão, de novo machucou. Um belo dia você está muito apaixonado do seu amor, né? Vem aqui, segura na sua mão com todo o amor, mesmo assim dói. E aí você, ai meu Deus, o amor dói, né? A amizade dói, as parcerias dói, tudo dói. Por quê? Porque está em você a ferida, né? Qual é a solução? É a gente olhar, poxa, eu estou machucado. Então tira essa luvinha e começa a colocar os remedinhos que são necessários, espera o tempo de cicatrização disso, né? Então esse seria o caminho para a gente tratar uma ferida emocional. A gente fazer de conta que não vê só piora. Por quê? Porque isso vai crescendo, isso vai infeccionando. Quanto mais eu me relaciono e essa minha ferida é cutucada, mais inflamada ela fica. E aí chega uma hora que eu começo a abrir mão de relacionamentos. Eu começo a abrir mão de algumas coisas. Porque eu não consigo mais lidar com aquilo. Parece que sempre me machuca, sempre dói, sempre é complicada. Então isso é bem complexo, né? E aí tem uma fase legal da gente prestar atenção, assim, olha, uma criança quando nasce, a gente nasce, o bebê nasce, ele é quem ele é. Né? O bebezinho, ele faz cocô na hora que ele quer, ele chora para comer na hora que dá fome, ele chora para dormir na hora que ele tem sono, e ele faz as coisas muito, muito orgânicas, né? O que ele quer fazer, faz. Se você tentar segurar um bebezinho quando ele está com sono, ele vai chorar mal para hora, ele simplesmente apaga, né? Então ele faz as coisas que ele tem que fazer. Então o bebê, quando ele nasce e ele experimenta a alegria de ser o que ele é. Isso é muito legal, né? Então ele é aquilo, ok, é aquilo ali, ele faz só aquilo, né? Então ele tem toda uma alegria, pode ver que bebês são muito alegres, né? Eles expressam aquilo ali, se ele tiver que fazer um xixi, um cocô, essas coisas que na vida adulta a gente tem muitas restrições, o bebê não tem, ele arrota, ele golfa, ele faz o que tem que fazer. Então, ou seja, ele experimenta uma alegria de ser ele mesmo. Não tem nenhum tipo de adaptação, de ajuste, né, numa criança, num bebezinho. Aí ele começa a crescer um pouquinho, quando chega ali pelos 2, 3 aninhos, ele começa a sentir a dor de não poder ser, nem poder agir o que ele realmente é. Então é quando começa a adequação, né? Ó, tu não pode subir ali, fala com a titia,
Vem cá, quieta, não chora, não fala, não grita, que se comporta. Ou seja, a gente começa a moldar aquela criança, lógico, até por uma questão de educação, etc e tal, independente de como os pais foram ou o clã é, isso vai ser mais exacerbado, vai ser mais respeitado. Então, o que acontece? A criança começa a entender que, puxa, eu não posso fazer certas coisas. Então, tem lugares que eu não posso fazer isso, tem lugares que eu posso. Então, como é que eu tenho que me comportar? E aí começa a ter aquela dor de ela não ser ela mesma. Todas as vezes que ela é expressiva, que ela é espontânea, ela tem uma certa repreensão. Né? Então, ela começa a recolher essa espontaneidade. E, de acordo com esse recolhimento, isso vai começando a doer nela. Porque a criança, quando a gente é criança, a primeira infância, a gente só tem um nível de consciência, que é o inconsciente. Então, tudo está sendo armazenado ali. Então, ela começa a entender que não deve fazer certo tipo de coisa, deve ter certos tipos de comportamento. E esse não é um entendimento lógico nem racional. É um entendimento meramente emocional. Por quê? Porque quando ela faz alguma coisa, a mãe olha com uma cara meio feia, o pai chama a atenção, alguém fala repreendendo, então a criança vai recolhendo, né, essa espontaneidade dela de acordo com a reação emocional que ela leu ao redor dela. Então, é meramente emocional esse entendimento. Mas aí, o que acontece? A gente cresce mais um pouquinho, quando chega ali o Terrible Two, né? O pessoal fala muito, 2, 3, 4 aninhos. O que a criança começa a fazer? Além de se moldar, ela começa também a entrar numa fase de revolta. Né? Então, às vezes, você diz um não com a criança, ela se joga no chão, ela esperneia, e aí tem toda uma reação emocional ali. Por quê? Porque ela entra numa crise e revolta. Porque ela é de um jeito e ela está tendo que se comportar de outro. Então, nesse gap aqui no meio, tem uma crise e revolta. O que acontece com o resto da vida? A maioria das pessoas ou fica nesse lugar da crise e revolta, e aí a vida é uma eterna crise, e aí já é um adulto de 40, 50 anos, daí é revoltado com o sistema, com a política, com o mundo, com o clima, com tudo, com todo mundo. Ou você começa que lá pelos 8, 9 anos, que a criança começa o quê? Uma resignação. Ela começa a criar uma personalidade para ser o que os outros esperam que ela seja. Aí começa a famosa máscara, né, em cima da ferida. Então, se ela entendeu que ela não era adequada para aquele ambiente, o que ela entendeu ali? Eu sou rejeitado, do jeito que eu sou não é bom, não tenho que ser do jeito que eu sou. Então, eu preciso me moldar para caber ali. Aí ela faz o quê? Ela entende que houve uma rejeição ali, que ela precisa se moldar. Qual é o molde que uma pessoa rejeitada coloca nela? Uma máscara de escapista. É como se você fosse, vou para uma festa fantasia. Se você vai para uma festa fantasia, você vai fazer algum tipo de fantasia. Para quê? Para se adequar, porque naquele ambiente vai estar todo mundo fantasiado. Então a criança, ela entende que na vida adulta a gente tem que ter certos tipos de comportamento, né, se moldar aos diversos lugares, tribos e grupos, né? E aí ela faz o quê? Começa a se moldar. Então, conforme ela começa a se moldar, isso a gente chama de máscara. É como se fosse uma roupa assim, que você veste. Imagina que você vai, sei lá, se você vai numa coisa mais formal, num tribunal, numa coisa assim, você veste aquela roupa, né, um casamento, aquela roupa mais social, mais adequada para ali. Se você vai no churrasco, né, você vai de shortinho, mais descontraído, né? Então, a gente não se veste de acordo com a situação. Emocionalmente, a gente também se veste de acordo com a emoção. Com a situação. A emoção, ela fica em segundo plano. A gente simplesmente tenta se adequar. E isso, minha gente, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo numa proporção que, quando a gente vira um adulto, o que acontece? A gente está numa das duas fases. Ou a gente está na crise e revolta, ou você foi para um lugar de resignação, de se moldar. E o que você é ficou assim muito tapadinho, escondidinho lá no fundo do fundo do fundo. E aí o nosso trabalho, quanto adultos, uma vez que a gente caminhou, passou a adolescência, que é crise e revolta por natureza, a gente pisou na vida adulta, tem que começar a olhar para a gente mesmo. E esse é um trabalho que não tem culpa dos pais, não tem culpa do sistema, não tem culpa do Freud, não tem culpa de ninguém.
Isso é um trabalho que nós precisamos fazer conosco mesmo. Né? A gente reconhecer, né, as nossas relações diárias, qual é a ferida que eu mais me deparo? É o abandono? É a rejeição? É a humilhação? É a traição? É a injustiça? Que são as 5 principais feridas que todos nós temos, né? Na verdade, tem todas. Às vezes, uma é mais exacerbada, né? Uma está mais inflamada, mas todos nós temos todas. Porque você, em algum momento, foi abandonado em alguma situação, ou entendeu, né? O que foi, aconteceu. É tudo entendimento emocional da criança. Às vezes, a criança foi embora à luz à noite, chorou, e o pai não veio, e ela se sentiu o quê? Abandonada, por exemplo. Ou a mãe demorou para chegar na escola um dia porque o trânsito estava muito grande, o pai não chegou na hora, a criança se sentiu abandonada. E basta uma experiência para já ficar aquele registro lá, porque o nosso inconsciente ele capta absolutamente tudo, e uma criança é meramente emocional. Então, algumas vezes, pode ser que você não tirou uma nota tão boa, pode ser que um coleguinha seu teve uma, sei lá, uma performance melhor em algum trabalho na escola e você se sentiu humilhado por aquilo, ou teus pais te fizeram uma promessa, ou algum amigo, ou algum parente fez uma promessa, olha, se comer tudo a gente vai tomar um sorvete, depois não tomou. Isso é uma traição. Para uma criança é uma traição. Para a gente adulto é uma besteira, nossa, que bobagem, né? Parece uma bobagem, mas para uma criança ela não sabe o que é brincadeira, o que é só para fazer ela, induzir ela a fazer alguma coisa. Uma criança não sabe. Uma vez que a gente faz esse tipo de coisa, a criança vai internalizar numa dessas feridas. E aí, para cada uma dessas feridas, a gente cria uma máscara. Né? Então, se você foi abandonado, ou se sentiu abandonado, né, você cria uma máscara de dependente. O que é um dependente? Aquele que está ali, né? Depende para tu. Se tu me abandonar, eu vou morrer. Então, você cria relações desse jeito. Ó. Namorado, marido, esposa, filho. Se tu sair de perto de mim, eu não sei sobreviver sozinho, eu vou morrer. Então, você fica numa dependência para quê? Para botar um peso ali, meio que um gancho naquela pessoa para ela não te abandonar. Ela não ir embora. Então, observa as relações que elas dizem muito da ferida predominantemente que a gente tem. Rejeitado. Se você já se sentiu rejeitado, todo mundo na vida se sentiu rejeitado. Nossa, assim, absurdo. Eu lembro que uma vez a gente estava dançando uma quadrilha. Eu era adolescente. A gente estava dançando quadrilha. Sabe aquele negócio que aquela quadrilha que vai tirando e fazendo anarria no meio? E sei lá, sei lá o que aconteceu, que eu fiquei por última e eu, aquela que dança com a vassoura. Gente, mas eu chorei, mas assim, de tão rejeitado naquele negócio, ou seja, não foi a primeira vez, provavelmente, que eu me senti rejeitado daquele jeito, né? Era uma ferida que eu já tinha, ó, e aí eu fui começando, quando eu fui juntando os tijolinhos, né, eu consegui entender de onde ela vinha e, enfim, fazer o que eu tinha que fazer, que era tratar isso, né? Então, se você tem a ferida da rejeição, você bota uma máscara de escapista. O que acontece? Quando você vê que tá naquela rota de talvez ser rejeitado, você já recolhe. Já, ó, dá no pé. Ah, tu conhece um rapaz, para as moças, tu conhece um rapaz, e o cara é muito simpático, nossa, tu tem que arrumar um jeito de pular dali. Não, porque eu tenho que viajar, porque isso, porque aquilo. Vai arrumar alguma coisa para, ó, dar no pé, escapar dali. Por quê? Porque você não pode correr o risco de chegar e entregar tudo e ser rejeitado. Porque em algum momento você já passou por uma situação parecida, entendeu isso e isso doeu. Então, na verdade, isso é nada mais do que uma proteção. É como se, já viu aqueles épocas dos gladiadores, eles não iam para a guerra sem nada. Eles colocavam aquela armadura toda, para quê? Para se proteger. Então, a gente, nas nossas relações, é mais ou menos isso que a gente faz. A gente cria uma relação, né, desse jeito, assim, dessa proteção nesse nível. Terceira, humilhação. Se você já sofreu, sentiu na sua infância, né, entendeu essa ferida da humilhação ali, que você não respondeu alguma questão em casa ou na escola, principalmente de comparação. Né? A comparação ela mexe muito com a humilhação e injustiça. E entre irmãos, em escola, em esporte, é o que mais acontece, né? Porque o tempo todo a gente está sendo comparado. Então, se você se sentiu humilhado alguma vez na sua vida, você vira um masoquista. A gente fala masoquista, lembra logo aquela questão lá de amarrar toda, amordaçar no sexo. Pode até ser que chegue nesse extremo, mas não é exatamente assim que se manifesta. Às vezes uma coisa pequena, por exemplo, às vezes você tem um desconforto físico e você não dá nem aí. Você fica passando dor, sabe, anos e anos com aquela dor, não vai no médico, não procura solucionar. Às vezes você está com vontade de fazer xixi e fica prendendo xixi, você está com fome e não vai comer. Tem, às vezes até questão física mesmo, como a gente se pune,
né? A gente se pune ali. Pensamentos nocivos, emoções nocivas, tudo isso vem da ferida da humilhação, meu povo. Né? É muito fácil a gente reconhecer quando a gente tem o conhecimento, né? Quando a gente não tem, lógico, um pouquinho mais difícil. E aí a quarta, traição. É outra coisa, tá? Quem aqui não passou pela situação de, mãe, eu queria aquilo, na volta a gente compra. Quem não passou por isso, que, né, atira a primeira pedra. Todo mundo, em algum momento, se sentiu traído. E essas traições que a gente enxerga na vida adulta, que a gente prospecta na vida adulta, todas vêm da infância. Em algum momento a gente entendeu isso lá, isso é uma ferida. E para quem tem a ferida da traição, a gente tem o que? Controle. Quem é hoje em dia que não tenta controlar tudo? Né? A gente tem que ter o máximo de controle, porque eu não posso correr o risco de ser traída novamente. Então eu tenho que ter tudo sob controle. Né? Isso é bem interessante, essa é uma ferida muito popular. Né? Todos nós temos, sem sombra de dúvida, uns em maior proporção, outros em menor, mas todos nós temos. E a última, injustiça. A quinta, injustiça, né? A injustiça, ela nos traz uma máscara de rígidos, né? Se eu fui injustiçada, então eu sou muito ali, ó, na minha opinião, eu tenho muita dificuldade de ter flexibilidade. Isso é uma coisa muito legal, eu via muito essa ferida assim, nos meus alunos, né? Porque eu dava aulas regulares de yoga, era muito fácil de reconhecer. A pessoa chegava lá, nossa, tem gente que não enverga, que não dobra, que não toca no pé, que não, toda travada, né? E a gente vê logo a rigidez do corpo físico, expressa a rigidez do nosso emocional, né? Como é que a gente está no inconsciente, né? É a mesma coisa que eu falei para vocês do masoquista, né? Que a gente, no corpo físico, a gente também sofre calção de sapato apertado, e amarra os cabelos apertados, uns negócios aqui repuxando as orelhas. Então a gente pode ver, a gente se maltrata, né, no corpo físico, faz um monte de procedimento que é doloroso, fica toda inchada, fica toda... Por que a gente faz isso? Masoquismo, né? Masoquismo. Ferida da humilhação. Quem faz muito isso começa a olhar com mais carinho, né? Mais carinho, porque quando a gente começa a olhar com esses olhos de eu quero compreender, tirando o julgamento, né? Eu quero entender, eu quero compreender, a gente vai começando a acessar esse lugar, porque como eu comecei falando, a gente não se livra disso. Não é uma coisa possível de se livrar, é uma coisa possível de ser tratada, de ser curada, e a gente aprender a lidar com isso. Né? Então é muito interessante, né? Quando a gente entende que na vida adulta a gente ou tá, eu falei, na crise e revolta. Então, observa, se você é uma pessoa revoltada, cheia de crise o tempo todo, é porque tu parou naquela fase ali, tu não aceitou ser moldado naquele momento. Mas você precisa, né, voltar lá e entender os porquês das demandas que tinham lá e começar a ressignificar tudo isso. Ou se você deu o passo, né, e ficou nessa resignação de ter que se moldar, né, todos os lugares, eu lembro que eu tenho... Enfim, já tive vários casos desse aqui, né, de cliente dizendo assim, eu vou fazer minha festa de aniversário, mas eu tenho que fazer 3 festas, porque eu não posso colocar o pessoal do meu trabalho, o pessoal da minha família e os meus amigos da igreja, sei lá de onde, junto. Porque imagina, um vai falar, ou seja, o que essa pessoa está me dizendo? Eu sou em cada um desses lugares. Eu sou tão diferente que esses grupos nem podem se encontrar, porque eles nem vão se reconhecerem, nem em mim, né? Chega lá e diz, fulano faz isso, né? Então a gente acaba indo tão longe de quem a gente realmente é, e fica desse jeito. A gente chega uma hora que a gente tem que se montar um personagem para cada lugar. E aí, entenda, gente, sempre vai ter um ajuste, né? Mas esse ajuste, quanto menor ele for, mais próximo da tua essência tu tá. Mas é óbvio, como eu falei, é igual a questão de se vestir. A gente sempre vai ter que se vestir de acordo com a ocasião, né? Mas a gente vai se vestir o mais confortável possível. Por que eu vou botar um cinto, um negócio me apertando, um sapato me apertando, se eu posso usar algo mais confortável e também adequado para a situação? Então é meramente o entendimento, né? É quando a gente entende que isso está aqui e que eu tenho controle sobre isso, que eu tenho gestão sobre isso. Aí eu começo a trabalhar isso, né? Essa é uma coisa bem interessante, né? Depois eu vou fazer uma live, um estudo desse aqui para cada uma dessas feridas. Acho que é legal a gente falar, né?
os comportamentos, né? E como também ressignificar cada um, porque aí fica um pouquinho mais profundo, né? E aí cada um se reconhece, também já sabe mais ou menos, né, que tipo de ajuda buscar e tudo mais, acho que é muito interessante. E também tem outra coisa legal também, que a gente usa muito, né, nos processos terapêuticos, enfim, que é a questão dos 4 tipos de comportamento, né, os temperamentos. Não sei se vocês já ouviram falar que é sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Todos nós nos encaixamos num desses, né? E é engraçado porque o nosso tipo físico, por exemplo, quando a gente olha uma pessoa, né, o corpo de uma pessoa, a estrutura corporal de uma pessoa, o jeito que ela fala, que ela gesticula e tal, a gente já sabe em que ferida emocional ela está mais encaixada e também a gente sabe qual é o tipo de comportamento, aquele temperamento que ela mais se adequa, né, porque o corpo fala. O nosso corpo físico é a manifestação da nossa inconsciência, né? A inconsciência, ela se reflete todo no corpo físico, né? Tudo que o teu corpo fala. O corpo fala, então tem até um método assim, né? O corpo fala, você olha para o corpo, aquela leitura corporal, na hora a gente sabe. O verbo também, a maneira da pessoa falar, dela se explicar, e a psicanálise, a associação livre, a pessoa vem e começa a falar. Na fala dela, ela entrega absolutamente tudo. Por quê? Porque a gente que está escutando, que estudou para isso, a gente sabe, porque capta, a gente sabe de onde está vindo certas coisas, que é o que o Freud chamava de atos falhos, né? O ato falho, ele escapa, involuntariamente ele vai passar. As brechas ele vai passar e a gente vai só captando esses atos falhos e ali você monta toda a estrutura e já sabe qual é o caminho para chegar onde tem que chegar e tratar o que tem que tratar. Então, a busca de um profissional é vital, obviamente, né? Um bom profissional para acompanhar vocês. Mas como é que você vai buscar um profissional se você nem sabe o que precisa? Então, acho que é muito legal a gente pensar, né, nessas feridas emocionais que a gente carrega, todos nós carregamos. Tem problema ter uma ferida emocional? Não. Não tem problema. Se ela está pequenininha, se ela está sob controle, tudo certo. Onde está o problema? Quando ela está atrapalhando a tua vida. Quando você não tem uma vida fluida, uma vida regular, quando você recolhe muitos comportamentos, muitas ações, né? Desenvolvimento do teu ser em detrimento dessas feridas. A pessoa que já está, sei lá, 8 anos sem ter um namorado, porque tudo babaca, os caras isso, os caras... Ou seja, você não se privar de ter um relacionamento quer dizer o quê? Tem uma ferida ali que você não está conseguindo lidar. Isso é um caso para buscar ajuda. Porque você está se privando de deixar sua vida fluir, de se expandir, de crescer, de se autoconhecer, de se desenvolver por causa de uma ferida. Né? Às vezes a pessoa não flui no trabalho, às vezes a pessoa... Enfim, tem uma série de coisas. Então, se você sente na sua vida, tem travamentos, muito provavelmente é uma dessas feridas aí que está destravando. Certo, meu povo? Então hoje era isso, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, que eu acho que é assim, a base da base, né? E inclusive quando de tanto ter aqui, mas assim, milhares e milhares de pessoas, quando chega aqui, a primeira coisa que a gente faz é começar, né? Esse caminho aí de achar onde estão essas feridas e o tamanho da ferida, quão infeccionada ela está, tratar isso. E eu vejo assim, o salto que as pessoas dão depois que passa por isso. E isso é uma coisa bem básica, qualquer processo terapêutico que você vai, é a coisa mais básica que tem, né? Muitas pessoas se reconhecem, quando chegam já têm consciência, né? Muitas pessoas já estão trabalhando em cima disso. É muito legal quando você cria essa consciência livre de julgamento, porque não tem certo nem errado. Tudo é como é, e não tem culpa dos pais, não tem culpa do sistema, não tem nada. Porque é a forma que nós entendemos. Às vezes, 2 irmãos têm feridas diferentes. Como se viver no mesmo lugar, os mesmos pais, a mesma cultura, a mesma escola, mesmo tudo, né? Comia a mesma comida, dormia no mesmo quarto. Por que tem diferente? Porque é o nosso entendimento. Então, não está fora. Essa culpa, né? Que nem existe culpa, né? Na verdade, é um trabalhinho nosso nos curarmos, né? Nos melhorarmos, né? Buscar esse entendimento mais profundo. Então é muito legal quando a gente já entende isso nesse olhar mais neutro, né? Sem precisar encaixar no certo e errado, culpa disso, culpa de mãe, de pai, que a gente geralmente joga muito essa culpa.
E essas questões de onde a gente ficar preso ali no 3 e no 4, que eu falei para vocês, ou na crise, na revolta, ou na resignação de eu ter que ser assim, me moldar, né, e esquecer a minha essência, e isso não é possível de fazer, porque isso desconecta a nossa alma, né, e é muito grave, né, a gente se desconectar da alma, a gente fica perdido. A vida não tem sentido, fica depressiva, né, a gente não tem nenhuma guiança, porque quem nos guia é a nossa alma. Quem nos traz esse brilho no olho é nossa alma, né? Quem nos dá um sentido na vida é nossa alma, que é chamada também de psique, né? Então, dentro da nossa psique está esse caminho, né? A abertura desse portão aí que leva a gente para a vida. Então, a gente não consegue ir para a vida se essa psique estiver travada, né? Se essa alma estiver travada. Então, esse olhar, né, dessas duas fases aí é uma das coisas que eu desenvolvi o Reforme-se, né? O Reforme-se, ele te leva de volta para esse lugar aqui, do 3 e do 4, né? Que é na crise e revolta e na ressignificação. Você volta lá e vê qual foi a escolha e o porquê da escolha que você fez e ressignifica o que tem que ressignificar, né? Então, o problema é tão básico, tão simples, né? E é uma coisa razoavelmente simples, não estou dizendo que é fácil e simples da gente fazer, porque, enfim, dependendo da profundidade do ferimento, pode doer mais ou menos. Mas não é uma coisa difícil nem impossível. É uma coisa perfeitamente possível de ser feita. Claro, cada um faz no seu tempo. Tanto é que é 20 dias. Esse programinha que eu fiz é 20 dias. E eu tenho pessoas que já estão há 4 meses fazendo. Porque não conseguiu ainda avançar. Por quê? Porque às vezes dói muito. Tem que esperar o tempo, né? Tem que esperar o remedinho fazer o efeito. E assim vai, né? E a gente vai esperando e vai deixando aquilo. Às vezes, quantas vezes você foi no médico e tinha uma certa desordem, chegou lá, passou um remédio e esse remédio não solucionou. E aí você voltou no médico, ele passou um segundo remédio, ou mudou a dosagem, e aí começou a funcionar. É mais ou menos assim também que a gente funciona aqui, né? A gente começa, vai fazendo. Às vezes, naquele ritmo, você não dá conta. Às vezes você tem que ir um pouquinho mais lento, tem outros que conseguem nesse ritmo, tem outros que vão até mais rápido. Isso é uma coisa muito particular de cada um. Então, quem quer começar a olhar para isso, além de procurar uma ajuda, claro, Reforme-se é uma excelente oportunidade para vocês também. Mas, enfim, tiverem qualquer dúvida, estou aqui à disposição, fiquem à vontade. E daqui a 2, 3 dias no máximo eu divulgo, né, o cronograma do Navatri, vai ser muito legal, né, várias mulheres maravilhosas, médicas, todas voltadas para o feminino, principalmente que a gente está em outubro, né? Outubro é o mês, né, de olhar, né, principalmente para a questão física da mulher, né, esse autocuidado, que a gente sabe que uma manifestação física no aparelho feminino vem de um feminino ferido, ou seja, vem de esferas mais sutis, né, dos outros corpos, e a gente vai ajudar vocês aqui a ter um pouco mais de compreensão sobre esse universo mais sutil, né? E como se manifesta no corpo, por isso eu convidei algumas médicas, né, fisioterapeutas, alguns profissionais, mais do corpo físico, para fazer esse link, né, ajudarem vocês a fazer esse link aí. E vai ser muito legal, tenho certeza. Então, minha gente, por hoje é só, e na terça a gente está de volta. Tchau!